Ataque de Israel contra um complexo escolar ali em Gaza gera uma repercussão gigantesca na mídia internacional, principalmente dos inimigos de Israel. Será que de algum jeito isso impacta nas relações de cessar-fogo na faixa de Gaza? Inclusive a gente tem, pessoal, os Estados Unidos, por meio de uma medida polêmica, mas muito favorável aos sauditas, tentando se reaproximar do Oriente Médio. Falar um pouquinho também sobre o rei Charles III, que pela primeira vez se pronuncia sobre a quase, entre aspas, guerra civil que acontece no Reino Unido, na galera que protesta contra os imigrantes e aqueles que protestam contra esses nacionalistas, entender o que está rolando no país, e falar um pouquinho, pessoal, sobre Maduro, que se pronuncia sobre a proposta da Maria Corina Machado de negociar o exílio do então presidente. Inclusive, a justiça se pronuncia e fala que dentro de 15 dias vai dar o seu veredito. Maduro fala que conta com Brasil, México e Colômbia para um reconhecimento internacional. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre um possível acordo de livre comércio entre Mercosul e China, com o Uruguai mediando essa situação, e o ataque na Rússia que não acaba. A gente fala de algumas mídias que já reportam que os ucranianos conseguiram entrar 35 quilômetros no território da Rússia, conquistaram alguns pontos, como por exemplo a cidade de Suzda, e inclusive estão avançando para outros territórios. O que está rolando? Inclusive isso pode comprometer a própria credibilidade do Putin. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e bora lá pro vídeo, pessoal, que tem um assunto bem importante pra gente tratar. Primeiro assunto que se faz necessário está acerca de um ataque que Israel fez contra um complexo escolar em Gaza. As informações, como eu sempre falo, né? Elas são muito difusas, porque uma coisa é o que a mídia ocidental coloca, outra coisa é o que Israel coloca e outra coisa é o que o Hamas coloca a partir dos seus meios de comunicação. Aparentemente, a gente fala de 70 a 100 mortes que foram feitas por um ataque israelense contra um complexo escolar. Ali, a gente tinha instalado alguns palestinos que estavam deslocados. Lembrando que, como Israel começou avançando pela faixa de Gaza, principalmente pelo norte, eles foram deslocando populações da cidade de Gaza, de Khan Yunis e de outros territórios. Então, existem muitos deslocados, muitos refugiados internos dentro da Palestina. Esse ataque foi realizado, segundo Israel, tá? O alvo não eram alvos civis. Tanto que, segundo eles usaram munições de precisão, vigilância aérea e a própria inteligência que existe no país para evitar o máximo possível de alvos civis. O objetivo era atacar uma área que era utilizada pela rede militar, pelos líderes militares do Hamas, utilizando os civis que ali estavam como uma espécie de escudo humano. Segundo o Hamas, isso é mentira. Na verdade, ali só estavam deslocados e, inclusive, quando aconteceu o ataque, várias pessoas estavam rezando e por isso a gente teve uma grande perda de civis. A verdade, muito possivelmente, talvez nem aparecerá, e se aparecer não vai ser agora com toda certeza. Mas fato é que isso gerou repercussões internacionais, com a ONU criticando a atitude israelense, lembrando que a gente está no meio de quase um processo de cessar-fogo. O Catar, o Egito, os Estados Unidos, eles convocaram agora para o dia 15 de agosto uma reunião, que não sabe se vai acontecer, mas muito possivelmente em Doha ou no Cairo, sendo que Israel já concordou em participar dessa reunião, o Hamas ainda não se manifestou. Mas uma reunião para tratar de um cessar-fogo, quase que exigindo dos países ou dos grupos, né, que assumam esse compromisso, mas agora com críticas da ONU. A Rússia, por exemplo, disse, né, que ficou chocada com os ataques contra alvos civis, e Egito e Turquia alegando que Israel não quer negociar e que só fica dando essa retórica para acalmar os ânimos do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, mas que na verdade o objetivo deles não é trazer algum tipo de proposta de paz, e sim acabar com os palestinos em Gaza. Você concorda com essa narrativa, pessoal? Acha que Israel tem a intenção de negociar um cessar-fogo, principalmente se esse cessar-fogo significar a saída dos militares de Gaza? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, a gente teve uma movimentação bem interessante no Oriente Médio, tá? Vai lembrar, pessoal, que o governo Biden, ele tinha a Arábia Saudita, como, na verdade, os Estados Unidos como Estado, tinha a Arábia Saudita como um aliado importante, só que no início do governo Biden, algumas coisas atrapalharam a relação entre os americanos e os sauditas. Primeiro ponto, o Biden, ele chegou ao governo tentando restabelecer algumas relações com inimigos geopolíticos.
principalmente com a Venezuela, não cabe aqui no vídeo nesse momento, mas também com o Irã, fazendo reuniões, não exatamente entre chefes de Estado, tá? Mas com alguns diplomatas, tal. E para demonstrar uma certa boa vontade com esses inimigos, principalmente com o Irã, os Estados Unidos, ele sancionou, na verdade ele bloqueou, alguns equipamentos de ataque para a Arábia Saudita, porque naquele momento a Arábia Saudita e Irã travavam uma guerra de procuração no Iêmen. Enquanto a Arábia Saudita apoiava o Hadi, o governante na época, os iranianos apoiavam os Houthis, os rebeldes, esses mesmos, né, que fazem parte aí do chamado eixo da resistência. Então, com uma demonstração de boa vontade para agradar os iranianos, mostrar que eles queriam restabelecer relações diplomáticas, eles vetaram algumas armas. Além disso, a gente teve, não pode esquecer, na Arábia Saudita, né, na verdade, na Turquia, a morte de um colunista do Washington Post num consulado saudita ali em Istambul. Essa história ficou muito mais explicada, gerando rusgas tanto com a Turquia como com os Estados Unidos, e também as sanções surgiram a partir disso. Só que nesse momento, principalmente no momento pré-eleição, os Estados Unidos precisam mostrar que eles estão no controle da geopolítica internacional. Claro que Israel vai continuar sendo o maior parceiro, mas é importante se reaproximar da Arábia Saudita, que é o país mais importante da região, principalmente a liderança sunita territorial. Vale lembrar, pessoal, que o Bin Salman, que é o príncipe saudita, estava, né, inclusive, antes do ataque do dia 7 de outubro, se reaproximando dos Estados Unidos. Havia a promessa, por exemplo, que a Arábia Saudita entraria numa espécie de OTAN americana. Os americanos defenderiam os sauditas em caso de algum ataque contra eles, e havia a promessa, inclusive, de repasse de tecnologia nuclear e alguns tipos de armamento para os sauditas. Acabou recrudescendo muito por conta do ataque 7 de outubro, né? Os sauditas, eles apoiam os palestinos e se voltaram mais contra Israel. Havia a proposta, inclusive, de normalização das relações. Aparentemente, o que os Estados Unidos quer agora, com a proposta que eles colocaram de desbloquear esses equipamentos, é se reaproximar dos sauditas e, quem sabe, galera, fazer com que os sauditas, por exemplo, também reconheçam a existência e obtenham uma relação diplomática com o Estado de Israel. Lembrando que os sauditas não gostam dos iranianos, mas criticaram veementemente a ação que matou o Ismail Haniyeh, a liderança do Hamas, no Irã. A gente teve também, pessoal, notícias importantes da primeira vez que o rei Charles III, atual monarca, né, do Reino Unido, se pronunciou sobre o conflito étnico, político, enfim, regional, que vem acontecendo no Reino Unido. Tudo começou quando a gente teve um ataque contra uma espécie de colônia de férias, inclusive da Taylor Swift, onde 3 crianças faleceram. Não havia muitas novidades sobre quem tinha realizado os ataques e começaram a se compartilhar na internet notícias que tinha sido um refugiado, um imigrante, num país que vive uma grande tensão, com o Brexit acontecendo, não só por isso, mas também por isso, com a proposta de vender refugiados, vender imigrantes para a África, colocando ali refugiados para receber o seu asilo político num navio enclausurado, Bibi Stockholm, e várias práticas relacionadas ao Stop the Boat, ou seja, vamos controlar a imigração no país. Isso tensionou e fez com que parte da população, uma extrema nacionalista, mais anti-imigração, começasse a protestar, inclusive de maneira violenta, colocando fogo, pessoal, em hotéis de exilados ou de refugiados, atacando, por exemplo, pessoas da religião islâmica. Os ataques contra os muçulmanos aumentaram muito. Até mesmo algumas regiões tradicionais, Birmingham, por exemplo, até tem a região de Liverpool, né? Também é uma região onde tinham muitos ataques. E olha que interessante como é o mundo do futebol e geopolítica, né? Para quem manja um pouco mais de futebol, sabe que você tem o Salah, que é o jogador do Liverpool. Desde que o Salah ele tinha entrado no time, e galera, convenhamos, né, que o cara joga muito bem, tá, uma referência técnica, e até mesmo um ídolo do clube, e ele, para quem segue ele no Instagram, pode perceber que ele posta muitas coisas, né, relacionadas a orações, relacionadas à religião. Os ataques contra islâmicos reduziram demais. Porque, pô, se meu ídolo, se o cara que joga um monte é islâmico, pode ser que nem todo islâmico seja radical, não sei o que lá, né? Enfim, pessoal, nem mesmo isso acabou minorizando os ataques que vem acontecendo. Só que a população britânica, contrário a esses extremos nacionalistas, também começaram a se mobilizar, começaram a protestar no país contra esses extremos nacionalistas. Por isso que a situação é extremamente tensa. O rei Charles III, galera, depois que o Keir Starmer, atual primeiro-ministro,
reforçou um discurso contra essas manifestações, abriu uma espécie de frente policial às Forças Armadas, específica para conter essas manifestações. E até mesmo alguns islâmicos também responderam a essas ações, atacando cafés, atacando populações britânicas. A gente teve o rei Charles III se pronunciando, lembrando que ele não tem força de lei, mas o chefe de Estado é uma figura super importante no país, alegando, galera, que ele defende o direito dos estrangeiros de estarem no país e que ele pede respeito e compreensão. Aparentemente, depois de uma situação mais extrema e acalmando os ânimos, finalmente o Charles III se pronunciou. Enquanto isso, pessoal, Nicolás Maduro, ele fez uma visita à Suprema Corte da Venezuela e tocou em alguns assuntos polêmicos. Eu citei para vocês ontem que a Maria Corina Machado, ela deu uma declaração, eu diria que até um pouco, não sei se inocente ou provocativa, vai? Não porque, enfim, não tô tirando a razão dela, não é nada disso, tá? Mas porque óbvio que não ia rolar. Ela falou que, olha, Nicolás Maduro, eu, líder da oposição, né? Lembrando que ela não é a presidente, nem mesmo nas atas que a oposição contou. Ela nem concorreu às eleições. Mas ela é a líder da oposição e o presidente seria o Edmundo Gonzalez. Ela falou, Nicolás Maduro, eu entendo que você pode estar correndo algum tipo de perigo e coisa que valha, então eu estou disposta a negociar. A gente pode fazer com que você tenha o exílio, por exemplo, e receba asilo em algum país, como por exemplo o Panamá, que inclusive autorizou a entrada do Nicolás Maduro e da sua família, e a gente fará uma atuação de salvaguarda, defesa dos direitos e também dos seus partidários. A gente só quer negociar com vocês. Nossa, pessoal, como a Maria Corina Machado é boazinha, né? Que nem eu falei, enquanto os líderes militares forem bolivarianos e derem apoio para o Nicolás Maduro, ela pode falar o quanto ela quiser, galera. Ele não vai abrir mão do poder. Que foi de fato o que aconteceu, né? O Nicolás Maduro falou que a Maria Corina Machado, ela não está em condições de negociar nada. A única coisa que ela deve negociar é a sua liberdade, já que o Ministério Público e a Justiça estão atrás dela. O Nicolás Maduro, ele alega que depois de muito tempo, porque aconteceu um ataque hacker, segundo ele, tá? Inclusive, possivelmente com parceria dos líderes da oposição, em conjunto com os Estados Unidos, provocando inclusive o Elon Musk, que também teria, segundo o Nicolás Maduro, claro, participado dessas ações, ele entregou as atas para a Suprema Corte. A Justiça deliberou que ela tem 15 dias para dar o seu veredito sobre se houve algum tipo de injustiça eleitoral ou não. Tá? E lembrando que esses 15 dias podem ser prorrogáveis. Enquanto isso, o Nicolás Maduro, ele falou que ele está esperando algum tipo de ligação de Brasil, México e Colômbia, que são os 3 países que estão mediando a situação, mas que ele não interfere na soberania de nenhum desses países. Falando sobre o processo eleitoral, na verdade ele interferiu um pouquinho, falando que o Brasil, né, tem um processo eleitoral que não era justo, inclusive falando isso também de outros países, como por exemplo Estados Unidos e a Colômbia. Mas enfim, ele fala que ele não interfere na soberania desses países e espera que esse país também não faça o mesmo. Ou seja, olha a posição que Brasil, México e Colômbia, e eu coloco o Brasil porque é a principal referência mesmo, tá? Não puxando a sardinha pro nosso lado, é porque de fato o papel importante que a gente vai ter. Porque a Maria Corina Machado, ela também elogiou o Brasil. Parece que os dois estão elogiando para dar uma, né? A Maria Corina Machado falou, olha, eu até entendo o posicionamento do Brasil, do México e da Colômbia de não combater o Nicolás Maduro. Porque não combatendo tão veementemente, eles conseguem uma interlocução, um canal de comunicação. São os únicos líderes que conseguem negociar com a oposição e com a situação. Então, deu uma elogiada. O Nicolás Maduro também, alegando que o Brasil também vai reconhecer. O Brasil afirmou que ele exige o aparecimento dessas atas eleitorais. Será, pessoal, que a gente vai dar um reconhecimento para o governo Maduro ou reconheceremos que a oposição venceu as eleições? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, notícias importantes acerca de um provável, ou possível, vamos colocar, acordo de livre comércio entre China e Mercosul. O Mercosul hoje, ele conta oficialmente com Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, a Bolívia, que finalmente entrou no bloco, na verdade tem um período de adequação, né, mas está em processo de entrada para o bloco, e a Venezuela, que faz parte, só que está suspensa, porque segundo o protocolo de Ushuaia, não respeitou a democracia e os direitos humanos, isso desde 2017. O Uruguai
é um país que já quis sair do Mercosul porque recebeu um convite dos Estados Unidos lá na década de 90 para fazer um acordo de livre comércio. Professor, beleza, deixa o Uruguai fazer livre comércio com os Estados Unidos e também com o Mercosul. Não pode, porque se produtos americanos entram livremente no mercado uruguaio e o Uruguai faz parte do Mercosul, é como se o Mercosul fizesse um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Então, para qualquer país fazer um acordo bilateral, precisa de autorização dos outros membros. Na época, o Uruguai ficou insatisfeito porque não pôde fazer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos e agora o convite foi da China. A China falou assim, ô Lacalle-Pou, presidente do Uruguai, vamos fazer um acordo de livre comércio? O Mercosul não quis. Por quê? Por mais que seja benéfico a entrada... Imagina você, por exemplo, vai? Imagina você tendo acesso a produtos chineses sem nada de imposto. Cara, é sensacional. Só que a nossa indústria, o nosso comércio ia reclamar, alegando que os produtos chineses são muito mais competitivos que os brasileiros, o que poderia quebrar a nossa indústria e o nosso comércio local, tá? Enfim, pessoal, o Uruguai agora está na presidência do Mercosul. O Lula já falou que talvez ele não defenda um acordo de livre comércio, mas algumas negociações, algumas preferências alfandegárias, isso pode acontecer. Então, na próxima reunião do Mercosul, liderada pelo Uruguai, que está na presidência, talvez o tema central seja uma aproximação entre Mercosul e China. E aí, pessoal, você acha que valeria a pena para o Brasil? Para mim, valeria para comprar produto chinês barato, mas do ponto de vista do governo brasileiro, será que valeria a pena? E para finalizar, pessoal, aparentemente a gente está tendo uma complicação, hein? Eu falei para vocês, utilizando fontes russas, tá? Que o Ministério da Defesa, não, imagina, poxa, a coluna que mandou em curso, que isso já tá tudo super tranquilo e tal. Passaram-se 4 dias da incursão, 4 dias da invasão, e ela ainda não acabou. Palavras do próprio governo da Rússia, que ainda estão em combate. É claro, galera, que não existe nenhum tipo de chance da Ucrânia dominar essas regiões. Na verdade, na minha concepção, e na concepção dos grandes analistas geopolíticas aí do Brasil e do mundo, óbvio que a intenção da Ucrânia não é dominar uma parte da Rússia, mas estamos falando de um avanço que em área já é maior que o avanço que a Rússia teve em Kharkiv, por exemplo, na Ucrânia, entende? Eles conseguiram penetrar aparentemente cerca de 35 quilômetros, de 35 a 40 quilômetros no território de Kursk. Inclusive dominaram uma cidadinha chamada de Sudza, uma cidade pequena, de cerca de 5.500 habitantes antes do conflito, mas que é super importante, por exemplo, para a conexão de gás que vai para o continente europeu. Aliás, a Ucrânia alega que está sob domínio de algumas redes de distribuição da Gazprom, sim, a estatal russa. Olha a, no mínimo, dor de cabeça que a Ucrânia está causando para a Rússia, inclusive do ponto de vista militar. Além disso, a gente teve notícias de ataques com drones em Lipetsk e em Tetikino, um avanço que está acontecendo nesse momento, uma cidade, uma região de mais ou menos ali 40 quilômetros de Kursk, abrindo uma segunda área de ofensiva. Pois bem, pessoal, e segundo os relatos, além de tudo, o Antony Blinken ainda anunciou que vai ter um novo pacote de munições indo para o território ucraniano. A própria Rússia alegou que, aparentemente, o controle das ofensivas ucranianas vai ser um pouco mais demorado do que eles esperavam. E por que a Ucrânia está fazendo isso? Na minha concepção, são 2 coisas. Primeiro, minar a imagem da Rússia. A Rússia, com esse ataque acontecendo, já há críticas internas de blogueiros, apoiadores do governo Putin, alegando, poxa, a gente não esperava que um ataque da Ucrânia, com cerca de 1.000 soldados, algum apoio terrestre, algum apoio aéreo, fosse conseguir culminar numa invasão territorial maior do que a gente fez em Kharkiv em questão de 4 dias. Foi um avanço muito rápido. Então isso mina a credibilidade do Putin e talvez até gere um certo ânimo do Ocidente para repassar mais armas e mais munições para a Ucrânia, como o próprio Blinken fez. Outro ponto importante, a Rússia já declarou estado de emergência, convocou mais reservistas e, inclusive, deslocou a população. A gente fala, pessoal, de cerca de 76 mil pessoas que foram evacuadas de posições. E isso, claro, isso é divulgado na Rússia, né? O que a Ucrânia, esse país está sendo massacrado, conseguiu desmobilizar e fazer uma evacuação de 76 mil pessoas. Entende como isso pode tirar um pouco a credibilidade e fazer, inclusive, com que a Rússia seja obrigado a afastar militares que estão na ofensiva na Ucrânia para retomar posições e garantir a defesa da fronteira. Alguns analistas colocam que o Putin está ficando um pouco insatisfeito com a situação e pode começar a utilizar armas mais letais no conflito, inclusive, quem sabe, armas termobáricas, como talvez já tenham sido utilizadas, ou até mesmo armas nucleares táticas.
como resposta a esse ataque da Ucrânia. E aí, pessoal, será que o Zelensky está conseguindo seus objetivos? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.